no coração do deserto, enquanto o povo de Israel avançava rumo à terra prometida, um evento impossível, algo que jamais aconteceu, antes ou depois, marcaria a história para sempre. Imagine um dia em que o Sol, a estrela que governa nossos dias, simplesmente parou no céu. Essa é a história de coragem, de fé inabalável e de milagres sobrenaturais. Esta é a história de Josué, o guerreiro escolhido por Deus para liderar seu povo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje vai além de qualquer coisa que você já imaginou. Depois da impressionante queda das muralhas de Jericó, a fama de Israel e do seu Deus se espalhou como fogo por toda a terra de Canaã. Cidades poderosas e seus reis tremiam só de ouvir que o Deus de Israel caminhava com Josué e seu exército. Mas, em meio ao medo generalizado, os habitantes de uma cidade chamada Gibeão decidiram usar a astúcia em vez da força. Eles sabiam que não poderiam vencer Israel em uma batalha direta. Então, eles tramaram um plano engenhoso. Chegaram ao acampamento de Israel com roupas velhas e rasgadas, pães duros e embolorados e odres de couro remendados, parecendo ter vindo de uma longa e exaustiva jornada. Eles se apresentaram a Josué como viajantes de uma terra muito, muito distante, buscando uma aliança de paz. Josué e os líderes de Israel, sem consultar a Deus, foram enganados pela aparência deles e fizeram um pacto. Mas, apenas 3 dias depois, a verdade chocou a todos. Gibeão era uma cidade vizinha, um dos povos que Deus havia ordenado que conquistassem. Mesmo tendo sido enganado, Josué, como um homem de palavra, decidiu honrar a aliança. Ele não sabia, mas essa promessa o lançaria em uma das maiores e mais milagrosas batalhas de toda a história. A notícia de que Gibeão havia se rendido e feito um acordo de paz com Israel enfureceu os reinos ao redor. Para eles, era uma traição imperdoável. 5 reis amorreus, os mais poderosos da região, formaram uma coalizão para se vingar. Adonisedeque, o rei de Jerusalém; Oão, rei de Hebrom; Pirão, rei de Jarmute; Jafia, rei de Laques; e Debir, rei de Eglon. Juntos, eles juraram aniquilar Gibeão por sua aliança com os invasores. Com seus exércitos gigantescos, eles marcharam e cercaram a cidade. O pânico tomou conta dos gibeonitas. Desesperados, eles enviaram mensageiros correndo, sem parar, até o acampamento de Israel em Gilgal com um apelo urgente. Eles clamaram a Josué: "Não abandone os seus servos, suba depressa até nós, salve-nos e ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na região montanhosa se uniram contra nós." Ao ouvir o pedido, Josué não hesitou. Ele sabia que a honra de Israel e a palavra dada estavam em jogo. Ele se levantou no mesmo instante, pois a hora da batalha havia chegado. Josué convocou imediatamente seus melhores guerreiros, toda a elite do exército de Israel. Era o momento de honrar a aliança, mas, mais do que isso, era o momento de confiar novamente no poder de Deus, que nunca os havia abandonado. E Deus falou com Josué, dizendo: "Não tenha medo deles, eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você." Com essa promessa divina ecoando em seu coração, Josué liderou seus homens em uma marcha forçada e silenciosa. Eles viajaram durante toda a noite, subindo das planícies de Gilgal para as montanhas, atravessando vales e terrenos difíceis sob o manto da escuridão. Foi um esforço sobre-humano, uma prova de resistência e determinação. E então, quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, o exército de Israel apareceu de surpresa, como uma avalanche diante do acampamento dos 5 reis. O choque e o medo caíram sobre os exércitos inimigos como uma tempestade súbita. Eles não esperavam por isso, mas o verdadeiro impacto, o poder sobrenatural que decidiria aquela guerra, estava apenas prestes a começar. A batalha explodiu com uma ferocidade avassaladora. O som do choque de espadas, escudos e lanças ecoava como trovões pela planície, enquanto os guerreiros de Israel, impulsionados pela fé e pela surpresa, avançavam sobre o inimigo confuso. Os exércitos dos 5 reis começaram a recuar, fugindo desesperadamente.
E foi nesse momento que Deus interveio de uma forma espetacular e aterrorizante. Dos céus, uma chuva de pedras de granizo começou a cair. Mas não eram pedras comuns. A Bíblia descreve como grandes pedras, gigantescas e devastadoras, que caíam com uma precisão divina. Milagrosamente, nenhuma daquelas pedras atingiu um único soldado de Israel. Elas caíam exclusivamente sobre os exércitos inimigos que fugiam. O caos foi total. A Escritura Sagrada nos relata um fato impressionante. Mais soldados inimigos morreram por causa das pedras de granizo enviadas por Deus do que pela espada dos homens de Josué. A vitória parecia próxima, mas um problema surgia no horizonte. O sol estava começando a descer. O dia avançava e Josué sabia que, se a noite chegasse, a escuridão permitiria que os inimigos restantes escapassem e se reagrupassem. Então, no meio da batalha, com uma fé audaciosa, diante de todo o povo de Israel, ele fez um pedido que parecia completamente impossível. Com o braço estendido e a espada erguida para os céus, cheio de uma autoridade que vinha diretamente de Deus, Josué clamou em alta voz para que todos ouvissem: Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, detenha-se sobre o vale de Aijalon. Imagine a cena. Um homem, um simples mortal, dando uma ordem aos corpos celestes. E então, o impossível aconteceu. O mundo pareceu ficar em silêncio por um instante. Os ventos cessaram. O movimento das nuvens parou. E o sol, que por milênios marcou o ritmo da vida na Terra, simplesmente congelou em sua posição no meio do céu. A lua permaneceu visível no vale. O dia não avançou mais. O tempo, como o conhecemos, foi suspenso. O dia se prolongou não por alguns minutos, mas por quase um dia inteiro. A Bíblia diz que nunca antes e nunca depois houve um dia como aquele. Um dia em que Deus ouviu e respondeu a um pedido tão extraordinário. Um dia em que um homem falou com o céu e o céu obedeceu. Com a luz do dia estendida milagrosamente, o exército de Israel perseguiu e lutou até derrotar completamente os 5 exércitos inimigos. Não houve para onde fugir. Enquanto seus exércitos eram dizimados, os 5 reis, em pânico, fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. Mas sua fuga foi descoberta. Josué, ao ser informado, ordenou que grandes pedras fossem roladas para a entrada da caverna, selando a saída e colocando guardas, enquanto o restante do exército terminava de aniquilar os inimigos. Após a vitória completa, Josué mandou trazer os reis para fora. Em um ato simbólico de domínio total, ele fez seus comandantes colocarem os pés sobre o pescoço dos reis derrotados e disse: Não tenham medo, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois disso, os reis foram executados e suas cidades foram conquistadas uma a uma. Aquela vitória esmagadora assegurou o controle de Israel sobre a porção sul da Terra Prometida e mudou o destino da nação para sempre. Aquele dia ficou marcado na história não apenas como uma grande vitória militar, mas como o dia em que o Senhor lutou por Israel. Um dia em que o impossível se tornou realidade. Um dia em que o próprio tempo obedeceu à voz da fé. O que essa história épica de Josué nos ensina hoje, milhares de anos depois? Primeiro, ela nos lembra que Deus é um Deus que honra alianças e promessas. Josué honrou sua palavra, mesmo tendo sido enganado, e Deus o honrou com uma vitória milagrosa. Segundo, nos mostra que Deus luta as nossas batalhas. Israel marchou e lutou, mas foi a mão de Deus que enviou as pedras do céu e parou o sol. E finalmente, a lição mais poderosa. Quando confiamos nele de todo o coração e ousamos pedir com fé, até o impossível pode acontecer. O sol pode parar. O céu pode agir em nosso favor. E a vitória pode surgir exatamente quando parece que o tempo está se esgotando, quando a noite ameaça chegar. A sua batalha pode parecer impossível. O seu problema pode parecer grande demais, mas lembre-se do dia em que o sol parou. O mesmo Deus que lutou por Josué está com você hoje. Obrigado por assistir a esta história incrível. Se você foi inspirado pela fé de Josué, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de um milagre. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fortalecem a nossa fé. Até a próxima!